Oi, bom dia! Eu gostaria, antes de compartilhar daquilo que Deus falou comigo esta manhã, é um desafio por dia, se eu conseguir fazer, mas eu agradeço aos comentários, eu agradeço as curtições do vídeo. Obrigado você que curtiu e você que comentou. Eu achei muito legal da parte de vocês, que vocês foram bem educados, bem simpáticos. Cada um colocou realmente, mostrou seu papel de cristianismo mesmo, mostrou a sua educação, mostrou ali que vocês realmente, se gostaram, gostaram, e se não gostaram, guardaram pra vocês. Eu achei muito legal mesmo, louvável da parte de vocês. Mas resumindo aqui, porque eu sei que vídeos não pode ser muito longo, porque fica muito chato, né? Acaba a pipoca às vezes e o vídeo não acaba, então aí não tem graça. Mas eu gostaria de falar nesta manhã, baseado até no encontro de famílias de ontem, e eu achei muito interessante esse texto. É particularmente um texto que fala muito comigo, eu gosto demais, demais. É um chacoalhão que Deus me dá sempre. Este texto aí, a mesma proposta, ele se encontra nos livros de Marcos, capítulo 8. Deixa eu... Pera só um minutinho. É isso, desculpa, é Lucas 8 e se encontra também em outros capítulos dos evangelhos. Se eu não me engano, acho que é Marcos 14 ou 13, dá uma olhadinha aí, tá? Não vou editar isso daqui, porque eu vou deixar você procurar. Mas vamos lá fala sobre, esse texto vai falar sobre o semeador, a parábola do semeador, né? Então, muito legal mesmo. Fala, a proposta do texto, Jesus ensinava que a palavra de Deus, ela é lançada aos nossos corações, e o desafio deste ensinamento é: qual é o tipo de coração que nós temos? O coração, ele é comparado ao solo, né? Então, nessa parábola, ele mostra ali 4 tipos de solo, né? Primeiro nós temos um coração duro, né? Que seria um solo duro, o solo sem vida. Depois tem o solo cheio de pedras, e tem o solo cheio de espinhos, e por fim o solo que é fértil, né? Aquele que é frutífero. Aqui vamos falar bem rapidinho, mais ou menos, o que é cada um, e aí você vê quem é você, assim como é uma pergunta que o Espírito Santo faz comigo todos os dias: qual tipo de solo sou eu, certo? Quando a Bíblia fala que a palavra de Deus foi lançada à beira do caminho, aí seriam os corações duros diante da palavra de Deus. Um coração duro é aquele tipo de pessoa que você já conhece, assim como eu. Sabe aquelas pessoas que só conhecem, só ouvem a palavra de Deus, mas na verdade ela não vive aquilo? Você pode até lembrar de: nossa, fulano de tal está há 20 e tantos anos na igreja. Nossa, fulano de tal, parece que cada vez que você mostra a Bíblia para ela, para essa pessoa antiga na igreja e tal, parece que ela não tem uma palavra de ânimo, de vida para mim, né, diante daquilo que Deus está falando com ela, que até poderia usá-la. Então, exatamente aí é demonstrado um coração que ele é de pedra, ou seja, são as pessoas que ouvem de Deus, mas na verdade elas simplesmente ouvem, mas não absorvem. Ou seja, é muita teoria e prática zero. Que seria também, na verdade, seriam aquele tipo de pessoas que você espera tanto dela, você cria uma expectativa nela enorme, como um bom comportamento que ela apresenta, então você imagina que dela vai sair coisas maravilhosas. E aí quando você ouve apenas uma palavra ou uma prática dela, você desencanta, simplesmente porque você fala: nossa, eu achei que ela tinha algo de Deus para passar para mim, mas na verdade era só uma impressão que eu tive, certo? Aí está o coração, na verdade é um coração de um coração pedra, duro, né? Na verdade, aqueles que ficam à beira do caminho, só ouvem, mas na verdade não vivem, certo? Aí também nós temos aquele coração que é extremamente espinhoso, né? Primeiro eu já coloquei ali aquele à beira do caminho que ouve, e já misturei junto o de pedra, porque eles se assemelham, tá? E eu coloco agora aqui aquele coração de espinho que Jesus fala, né? Aquele coração
que está cheio de espinho, aquele solo que está cheio de abrolhos, de espinho, de ervas daninhas, seria o quê? A palavra de Deus, quando ela cai naquele coração, o que acontece? Na verdade, ela recebe, né, aquela palavra, a boa palavra de Deus, só que na hora da emoção, ela até, nossa, ela fica maravilhada, ela fica felicíssima, mas depois que ela volta para casa, volta aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento ruim, aqueles sentimentos de ódio, de rancor, ou seja, são chamadas essas pessoas de, na verdade, assim, imediatistas, né, que a gente fala, e são pessoas que vivem o momento, sabe? Aquela pessoa que você olha pra ela e ela tá chorando diante do louvor, e ela fala palavras lindas, e na hora Deus é isso, Deus é mais na minha vida, mas só que a primeira prova, a primeira dificuldade da vida dela, ela vai o quê? Cair diante daquela dificuldade. E uma coisa interessante é a gente pensar o seguinte: o diabo, a Bíblia nos alerta, a Bíblia fala que o diabo, lá em Pedro, diz que o diabo ele está ao nosso derredor, procurando apenas uma oportunidade para que ele possa nos tragar, para que ele possa fazer com que eu e você tropeçamos. Então, a dica aqui, o desafio, na verdade, a nossa preocupação não são as lutas, as dificuldades. Isso daí vamos ter mesmo. O problema é na resistência. E a resistência, a Bíblia diz, resista ao diabo para que ele possa fugir de você. E mais uma vez, as pessoas que só ouvem da palavra de Deus, mas não vivem, são pessoas que vivem de momentos, pessoas que buscam apenas aquele interesse imediato. E quando ela se depara com uma realidade dura, difícil, ou uma provação, a primeira coisa que ela faz é cair. E o diabo, ele vai nas oportunidades, ele vai nas brechas que essa pessoa dá por falta de buscar a palavra de Deus, buscar a verdade, conhecimento da palavra de Deus. Então ela fica sem resistência. Então o diabo, ele sabe. E uma dica, uma coisa que eu aprendi e não esqueço: ninguém cai de uma vez só. Ninguém cai assim de uma hora para outra. A pessoa, ela vai caindo aos poucos. Então o diabo, ele vai quebrando uma perna aqui, ele quebra outra perna ali, até que por hora que você vai ver, você já está no chão. Por isso que muitas pessoas, quando passam por tantos problemas, e lá na frente, graças a Deus, ela sai vitoriosa, ela olha para trás e fala: como eu pude fazer isso? Mas na verdade aí que está o detalhe. Ela não, por falta da palavra de Deus na vida dela, ela não conseguia detectar que ela estava dando brechas. E era por ali que Satanás estava entrando. Certo? Então resume aí, nessa parte de espinhos, né? Se resume da maneira assim que você mais achar mais fácil para você, né? O Espírito Santo vai tocar em você. Seria também um coração cheio de espinhos. Os espinhos poderiam ser também aquele tipo de sentimento de orgulho, de raiva, de rancor, preocupações, ansiedades. Então a própria ansiedade em si, ela faz com que você e eu percamos tanto tempo para que nós tenhamos uma vida melhor, buscamos um emprego melhor, coisas terrenas, elas tomam muito espaço, elas tomam muito tempo e espaço dentro do nosso coração. Então quando a palavra ela entra ali, na verdade ela é sufocada por aqueles espinhos. Então, aí que está. As coisas que nós devemos tomar cuidado são com coisas que parecem que são tão simples, que são tão inofensivas, mas na verdade é uma toalha molhada em cima da cama que destrói o casamento, como nós dizemos, né? Não é um problema grande, porque um problema grande ele vai unir toda a família. E na verdade são as pequenas coisas, né? Nós podemos ver pelos ladrões, eles não entram pela porta que está todo mundo ali, que ele sabe, que ele imagina que vai ter pessoas. Não, ele entra, ele vai buscar na sua casa aquela brechinha que ficou aberta na janela, na porta. É aí que ele vai entrar, é aí que ele vai dominar a sua casa, é aí que ele vai roubar tudo aquilo que você tem, que você guardou com tanto suor, que você conseguiu e tal. É aí que ele vai roubar aquilo que você tem de mais valioso, certo? E por último, nós temos aqui um coração frutífero, um solo frutífero, que a palavra de Deus diz, né? E como seria
talvez uma maneira de nós identificarmos que aquele coração ele é frutífero. Existem alguns aspectos que são importantes, né? Pra gente estar podendo pontuar aqui. Eu vou falar alguns, tá? Humildade faz parte desse coração frutífero. Bondade, generosidade, um coração que está disposto a ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, aquela boa palavra, e não somente receber, mas ele vai ser fiel para cumprir aquela palavra que está sendo colocada ali. Então ele vai obedecer aquilo que Deus quer, ele vai se manter fiel diante de Deus, ele vai assumir a sua posição de cristão, de ouvinte da palavra de Deus, ele vai honrar os conceitos de Deus, honrar os atributos de Deus, né? Então daí seria talvez algumas qualidades de um coração frutífero. E por fim, fala frutífero justamente para nós entendermos que um coração que é frutífero é aquele que não guarda só para si a palavra de Deus, mas ele espalha aquelas sementinhas que vão sendo, na verdade, fazer outras, né? Fazer com que outras árvores possam nascer, florescer e dar frutos. E frutos bons, de qualidade. Então, seria esta aqui a reflexão para o dia de hoje, né? Então, hoje, nessa sexta-feira desta semana aqui, né? Na verdade. Então, seria mais ou menos estas considerações que eu gostaria de estar passando. Claro que existem milhões, né, de propostas de Deus para cada um, para mim também, mas nessa manhã eu gostaria de dizer só essas para vocês. E uma ressalva aqui: leia a palavra de Deus, ore ao Senhor para que Ele te dê sabedoria, para que você entenda realmente o recado dele para você. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais sábia do mundo, mas eu tenho certeza, enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu vou tentar honrar aquilo que Deus quer de mim, eu vou tentar buscar a presença do Senhor, porque é só em Deus que nós vamos ter um coração frutífero, um coração que não vai ser aquele coração que só ouve a palavra de Deus, mas não pratica, e não vai ser um coração corruptamente enganoso, mas vai ser um coração transformado pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para que, através de um coração transformado por Deus, eu possa tomar decisões importantes, decisões que serão corretas diante de Deus e automaticamente diante dos homens. Então, seria aqui essa dica de hoje. Curtam aí esse vídeo se você achou legal. Se você quiser comentar, você comente. Comente ainda lá naquele vídeo das músicas, lembrando que eu estou preparando já as canções, está muito corrido aqui, mas o tempinho que eu tiver nesse final de semana eu já vou lançar ali as músicas daquelas pessoas que já deixaram, lembrando que eu já estou tentando aprender algumas que eu não conhecia ali, e eu estou gostando demais, tá? Beijo no seu coração, tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor Jesus e que a sua vida possa ser muito produtiva, muitos frutos saudáveis, e lembre-se sempre, Deus deve ser glorificado na nossa vida, independente da situação que nós estivermos, tá bom? Fique na paz e Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.